Então, a questão das alianças, as organizações com ambiente não propício, o relacionamento tradicional com os fornecedores, com posicionamento perde e ganha, e esse é o padrão de relacionamento. As organizações inovadoras, elas têm uma predisposição para estabelecer alianças para a inovação, trabalhar em rede e trabalhar dentro do conceito de inovação aberta, né? Que as inovações podem vir de dentro, mas podem vir de fora. Inovações desenvolvidas fora, dentro, pode desenvolver dentro, isso está mais claro aqui. Né? Modelo fechado, todas as ideias, todos os inputs de inovação são desenvolvidos dentro da empresa até chegar ao mercado. O modelo aberto, ela permite trazer coisas de fora para ser desenvolvido dentro da sua competência, e ela também permite que coisas desenvolvidas que não estão no seu negócio principal possam ser levadas ao mercado por outros negócios. Né? Então eu vi aqui, acho que outra vez foi Braskem, falando da capacidade de financiamento. A Braskem consegue contratar e sabe como contratar financiamento em lugares onde o dinheiro é barato. Por que ela não pode pegar essa competência e colocar para fora para viabilizar que outras empresas menores tenham acesso a essa competência, etc. Né? Então, essa perspectiva da rede. Bom, então, em síntese, num fechamento assim, bem resumido, a essência da inovação são indivíduos criativos que, na realidade, se transformam em times inovadores. Então, criatividade é algo importante, mas o time é quem faz o resultado da inovação. Né? E só as pessoas inovam, essa é uma perspectiva nova para as organizações. As organizações são ainda muito estabelecidas em cima de um pressuposto do valor da organização, do valor das máquinas, do valor dos assets. Né? Mas, na realidade, inovação é só as pessoas que inovam. Então, essa é a síntese. Agora eu queria partir um pouco para falar um pouquinho do Otto Scharmer, principalmente, um pouco também do Peter Senge. O Otto Scharmer é o formulador da teoria U, e o Senge trabalha com aprendizagem há muitos anos, ele é reconhecido nessa área. Vocês já tiveram contato com a teoria U? Levanta a mão, quem já viu teoria U? E o Otto Scharmer tem uma proposta de capitalismo 4.0. Ele diz que isso que o Milstein o Hart e o Milstein estão propondo está no capitalismo 2.0. Esse que a gente ainda ganha, perde, assim, predador da natureza, é o capitalismo 1.0. É o capitalismo que a gente conhece como tradicional. O 2.0 começa a se preocupar com a natureza, o 3.0 se preocupa com as relações sociais. O 4.0 que o Otto Scharmer está lançando como ideia, ele tem uma visão totalmente diferente e ele muda. E essa é uma parte muito interessante do trabalho dele. Ele muda de uma sociedade egocêntrica para uma sociedade ecocêntrica. E isso é uma mudança brutal. Porque, no fundo, tudo que nós estamos falando aqui ainda está pautado no egocentrismo. É a empresa no centro, a cada um de nós no centro, eu no meu carro. Né? Nós somos uma sociedade egocêntrica. E essa sociedade tem pouca chance de resolver os problemas que a gente tem pela frente, se quiser continuar com 9 bilhões de pessoas em 2000 e... né? Então ele está fazendo essa proposta, e a proposta ele está chamando de capitalismo 4.0. O Otto Scharmer está lançando um novo livro, e eu vou trabalhar com vocês essa temática dele, que é endereçando o ponto cego do nosso tempo, um blind spot. Né? E ele fez a proposta da teoria U, em que a gente leva um grupo de pessoas dentro do conceito de tecnologia social de presença. A gente leva as pessoas primeiro a abrir a mente para poder desenvolver inovações de ruptura que sejam respostas sociais. Primeiro abrir a mente, depois abrir o coração, depois abrir a vontade, né, para alguma coisa nova que emerge do futuro. E aí, quando a gente chega nesse ponto, o Peter Senge, diz que esse ponto é um ponto de presença e de sensibilidade. Eles chamaram em inglês isso de presencing. É a contração da palavra presence e sensing. Estar sensível, estar aberto. E nesse ponto de presença e sensibilidade, o grupo, as pessoas, se conectam com uma fonte diferente de inspiração. E essa fonte é tão poderosa que leva as pessoas a uma nova realização. Então esse é assim, se eu quisesse falar a teoria em 3 palavras, foi isso que eu falei. Né?
Então, inovação radical pela e para a sociedade, mas uma visão de sociedade como um todo, e não mais de partes, não mais da decorrência do Descartes, né, que a gente construiu toda a nossa sociedade em segmentos, em dicotomias, né? E a gente é especialista, cada um na sua parte, eu cuido de compras, você cuida de produção, você cuida de logística, né? Então, aqui eles buscam a resposta da sociedade como um todo, assim como as pessoas também são um todo. E liderando com o futuro, à medida que o futuro emerge. Quer dizer, aprendendo com o futuro, olhando o futuro emergir e aprendendo com ele. Por quê? Porque se a gente olhar o passado, tudo que a gente faz é repetir o passado, né? Eles chamam isso de download. No começo aqui do U, o que a gente faz é baixar tudo que a gente sabe do passado, carregar tudo que a gente conhece. Mas depois a gente tem que se livrar disso para poder criar um novo. Senão a gente reproduz o passado. E estamos reproduzindo o passado o tempo todo, né? Então, essa é a perspectiva de aprender com o futuro. Olhar o futuro que está emergindo e falar, como é que eu vou andar nessa nova direção? Só uma pequena... O Alzheimer tem 3 números que ele se preocupa, que ele diz que a missão da vida dele está escrito nesses 3 números aqui, 1.5, 2.5, 3.0. Você tem ideia do que seja? 1.5 é a quantidade a mais do planeta que a gente está consumindo. Nós estamos consumindo 50% a mais da capacidade do planeta Terra de regenerar os recursos que a gente consome. Em termos de energia, principalmente em termos de água, em termos de matéria, em termos de CO2 lançado na atmosfera, essas coisas todas. Então, nós estamos consumindo capital à base de 50% a mais do que ele consegue devolver. E para um economista como ele isso é o fim dos tempos, né? 2.5 é a quantidade de pessoas abaixo da linha da miséria, quer dizer, não é possível 2,5 bilhões de pessoas abaixo da miséria. E o número mais complicado é o 3.0. 3.0 é um dado da Organização Mundial de Saúde e que indica que hoje no mundo morrem 3 vezes mais pessoas por suicídio do que por todas as somas das mortes violentas do mundo inteiro. Mortes violentas é guerras, revoluções, violência urbana, etc, etc. 3 vezes mais pessoas estão se matando. E isso provavelmente é um indicador de uma falência total. Porque quando você tem esse número de uma ação que é contrário à resposta biológica, a resposta biológica da espécie humana é de preservação da vida, né? Quando você consegue chegar a esse ponto, alguma coisa desandou, né? Então, ele trabalha dentro desse desafio. E um pequeno propaganda, nós vamos trazer o Alzheimer em 25 e 29 de novembro para um curso de Fundamentos da Teoria 1 no Brasil. Vai ser a primeira vez que esse curso vai ser dado aqui no Brasil, lá na minha cidade, em Buenos Aires. Eu queria mostrar um filminho para vocês, e essa parte das provocações que eu falei aqui. Pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. O filminho vocês conhecem, né? Ana e Leonardo, a questão das coisas e tal. É interessante porque eu até sugiro a vocês que estão na área de suprimento, de logística, que vocês leiam o livro dela. O filme parece uma brincadeira, todo mundo achou assim, que divertido, ela fala um monte de coisa, mas quando vocês leem isso aqui e vê o trabalho não científico, mas o trabalho real, que ela foi a campo e foi levantar as cadeias logísticas, as cadeias de descarte, etc, no mundo inteiro, é absolutamente assustador. Eu acho que vocês da área
de suprimentos deveriam ler o livro que ela produziu, né? E eu fui buscar no Estadão, em 2005, tinha uma matéria exatamente sobre isso. Veio uma matéria nos Estados Unidos e Canadá, toxinas perigosas, justamente desses produtos para evitar incêndios, né? Ele fala, puxa, os americanos estão sofrendo